E a última parte aqui a gente fala sobre os órgãos osmorregulatórios também, só que agora focando no rim. Então, todos os vertebrados têm rim, e aí o rim, apresentado nessa imagem aqui, é um rim de ser humano, tá? Mas todos os rins de vertebrados funcionam de forma muito semelhante, o que vai variar mais é a alça de Henle aqui, que a gente já vai falar sobre ela, tá? Então, o número de néfrons também varia, claro, mas a gente tem uma região cortical e uma região medular, e o rim funciona através de 3 processos que a gente já veio vendo nas partes anteriores com os órgãos osmorregulatórios extra-rim. Então, o que o rim faz? O processo de ultrafiltração, o processo de reabsorção e o processo de secreção. Ok? Então, cada glomérulo é organizado da maneira que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Tem uma cápsula chamada de cápsula de Bowman que envolve a região aqui do glomérulo, né? Então, o glomérulo é um acúmulo de vasos sanguíneos, de capilares sanguíneos, todo embolado, que tem uma capacidade de extravasamento de líquido muito grande. Então, a configuração desses capilares é fenestrado, os líquidos extravasam de maneira facilitada para dentro da cápsula de Bowman, e aí passam a percorrer todo esse tubo aqui. Essa primeira parte do tubo é chamada de túbulo contorcido proximal. Na sequência, a gente vê a alça de Henle, que é essa mais fininha aqui, formando essa região de vasa recta, que está envolvendo vários capilares aqui. Ascendendo, a gente tem túbulo contorcido distal e o túbulo coletor, do qual vários néfrons despejam nele. Tá? Então, o túbulo coletor, ele recebe o conteúdo aqui de vários néfrons, e o túbulo coletor, então, vai sair pela pelve, né? Vai se reunir na pelve e vai sair do rim. E aqui a gente vê a artéria renal e as suas ramificações para a arteríola e até a formação do glomérulo e formação da arteríola eferente. E a veia renal, né, representada em azul aqui, que é a coalescência desses vasos menores para uma veia, então, de saída do rim. Os processos, se a gente pegar o néfron aqui, né, e esticar o néfron, a gente vê os processos todos acontecendo. Então, a primeira parte do néfron, ela é formada pela cápsula. A cápsula não tem nenhum papel efetivo na filtração, ela só recebe o conteúdo. O que vai determinar a filtração aqui é o fluxo sanguíneo, né? Então, a pressão que chega o sangue no glomérulo e as características do próprio glomérulo. Então, as características da membrana de filtração do próprio glomérulo, quantos capilares estão íntegros ou estão menos íntegros e mais desgastados, deixando passar um conteúdo maior. Então, isso vai interferir diretamente na produção do ultrafiltrado. Então, a primeira coisa aqui, filtração. Filtração produz o líquido ultrafiltrado, contendo vários elementos que estavam no sangue e que agora fazem parte do fluido que vai percorrer o tubo. Nessa primeira porção do tubo aqui, acontece bastante reabsorção, porque a maior parte das coisas que chegam aqui são de interesse para o organismo. Então, glicose, aminoácidos, pequenas proteínas de tripeptídeos, né? Muito sódio, muita água é reabsorvida e volta para a corrente sanguínea. E o fluido, então, passa a percorrer o resto do tubo aqui, onde vai acontecer a continuidade de reabsorção, então aí de elementos mais específicos, né, com proteínas específicas que se distribuem ao longo do tubo, e o processo de secreção. No processo de secreção, é a remoção de elementos que não foram filtrados, então que passaram pelo túbulo, passaram pelo glomérulo, não chegaram na cápsula, não chegaram no tubo, continuaram no fluido sanguíneo aqui, na arteríola eferente, mas que são reconhecidos por áreas do tubo que têm maior aproximação com essas arteríolas e são removidos. Então, as células aqui reconhecem elementos que não foram filtrados e que podem ser removidos ativamente, então são secretados para dentro do tubo novamente e vão cair aqui na região de ducto coletor, seguindo para a pelve. Tá? Então, lembrando aqui que parte dos elementos é filtrado, formando o ultrafiltrado, né? Formação da urina, então, começa com a formação de um ultrafiltrado de plasma. Esse ultrafiltrado de plasma, ele é muito volumoso, então, se a gente
tem mais ou menos 180 litros de fluido que são filtrados por dia, por esse sistema aqui de filtragem, né? Então, com todos os néfrons trabalhando 24 horas por dia, a gente filtra mais ou menos 180 litros de fluido. Só que desses 180 litros de fluido, bem pouquinho vira urina. Então, 99% disso aqui é reabsorvido nesse processo de reabsorção de água e solutos que passa a acontecer ao longo do tubo. E uma porção desse conteúdo que vai chegar na urina aqui é secretado ativamente, então solutos específicos são secretados do fluido sanguíneo para dentro do túbulo que compõe o néfron, levando então a um volume aqui de urina contendo elementos específicos que são filtrados ou secretados pelo nosso organismo. É interessante a gente destacar aqui a alça de Henle, né? Então, o que tem de importante na alça de Henle? Nem todos os rins apresentam alça de Henle. E alguns rins apresentam alça de Henle curta e longa, outros apresentam só uma alça de Henle muito curta. O que acontece na alça de Henle? Nessa região de alça de Henle aqui, a parte descendente ela é somente permeável à água. Então, a água pode ser reabsorvida por essa parte aqui, mas nenhum soluto é reconhecido pelas células, nenhum soluto sofre reabsorção ou sofre secreção. Então, somente água é removida da parte descendente da alça de Henle. Passando aqui para a parte ascendente da alça de Henle, a gente repara que é uma área que é impermeável à água. Então, nada de água é removido dessa parte. No entanto, muito soluto é jogado para o meio intersticial, para fora aqui das células que compõem o tubo, né, que compõem a alça de Henle. E essa reabsorção de água que acontece na região descendente, ela depende especificamente da concentração salina produzida pela secreção e pela reabsorção que acontece aqui na área ascendente. Tá? Então, esse aqui é um capilar chamado de vasa recta, que se coloca aqui em concomitância com esse túbulo amarelo, né, que é a alça de Henle. Então, você imagina que isso dentro do rim tá um sobreposto ao outro. O vaso sanguíneo tá junto aqui, como a gente viu nesta imagem aqui, ó, todo sobreposto, né? A gente vai ver de novo nesta imagem aqui, só que separado para a gente conseguir entender. Então, o que acontece? As células dessa área ascendente, elas ficam removendo sódio, cloreto, potássio, magnésio, uma série de íons que se concentram nessa região aqui peritubular, que faz com que a água contida na região da alça descendente, porque é a única região permeável à água, seja eliminada. Então, a água sai daqui em busca de dissolver o sal que está concentrado fora, né? Então, é uma saída passiva da água daqui, e isso acaba retornando para dentro do organismo um volume de água muito grande. Então, quanto maior essa alça de Henle, maior a remoção de água que eu tenho do fluido do ultrafiltrado. Então, quanto maior a alça de Henle, mais concentrada vai ser a urina do organismo, porque eu estou removendo muita água na sua descendência, ok? E aí, o que acontece? Se eu pegar os rins dos vertebrados, eu vejo que nem todos apresentam alça de Henle. Então, os ciclostomatas, por exemplo, o néfron deles não tem túbulos, né? Um néfron bastante rudimentar. Eles têm uma cápsula, eles têm a excreção de íons divalentes através da secreção, e o líquido que eles produzem na urina é um líquido muito parecido com a água do mar em termos de osmolaridade, já que eles também mantêm uma osmolaridade semelhante, né? Mas que contém também produtos nitrogenados, pouco, né? Porque muito sai pela brânquia, mas que contém também um pouco de sais, de íons divalentes que eles precisam eliminar através desse único sistema. Não tem alça de Henle nesse caso, tá? Os elasmobrânquios, muito semelhante também. O rim retém ureia, então a ureia é importante para esses animais porque eles fazem a osmomanutenção do corpo, né? A isosmolaridade através da união da ureia com o temal. Então, eles precisam de reabsorver a ureia. E aí, eles têm também um rim bastante rudimentar, mais para excreção de íons divalentes.
No caso dos teleósteos, tanto de água doce quanto de água salgada, eles já têm o néfron completo. No entanto, varia muito o tamanho do glomérulo. Então, no caso dos teleósteos de água doce, como eles precisam eliminar grandes volumes de água, eles têm glomérulos imensos, que fazem um volume de ultrafiltrado muito alto. E eles eliminam uma grande quantidade de urina muito diluída. No caso dos teleósteos marinhos, a gente vê muitas vezes até ausência de glomérulos, né? Glomérulos muito reduzidos ou ausência de glomérulos apenas com os processos de reabsorção e secreção, não formação de urina por ultrafiltração. Então, a urina pode ser muito mais concentrada nesse caso, né? Eles não filtram tanto e eles produzem uma urina bastante carregada de sais para manutenção da quantidade de sais internos, lembrando que eles são hiposmóticos em relação ao meio. Então, uma comparação aqui, né, de animal dulcícola com animal marinho, teleósteos. Então, um glomérulo maior para os dulcícolas e um glomérulo bem menor para os animais marinhos. E aqui, ao longo do tubo, eles também não têm alça de Henle, né? Ao longo do tubo, alguns dos elementos que são reabsorvidos ou que são secretados, passando aqui por todas as fases, né, de produção da urina. Então, no caso dos animais de água doce, um volume bem maior de urina, bastante diluída. No caso dos animais marinhos, um volume menor de urina, né, e bastante carregado de sais. Entrando para os anfíbios e para os répteis, a gente também aqui mantém a ausência da alça de Henle, né? Então o rim não tem alça de Henle, não faz a contracorrente para a concentração da urina. O que acontece nesses animais? Se eles estão expostos a um ambiente muito seco, né, de baixa disponibilidade de água, eles simplesmente param de produzir urina. Então, eles cessam a filtração ou reduzem bastante a filtração, fluxo sanguíneo renal é reduzido e aí eles param a produção de urina, evitando a perda de água, já que eles não conseguem concentrar a urina. Mesma coisa acontece com os répteis, então também não tem alça de Henle e aí então a urina não pode ficar concentrada, não consegue produzir uma urina concentrada. Para poupar água é melhor cessar sua produção. No caso das aves, elas já apresentam alça de Henle. É bastante interessante a presença de alça de Henle aqui nas aves. No entanto, a gente tem que lembrar que no caso das aves, o excreto nitrogenado, que é eliminado através dessa filtração urinária aqui do rim, ele é ácido úrico. E ácido úrico, quando você remove muita água dele, ele decanta, ele forma um cristal, ele decanta. Então, é importante que a ave mantenha uma concentração de água dentro do fluido do néfron aumentada para que o sal do ácido úrico não decante durante a passagem pelo túbulo nefrônico. Então, a gente vê aqui a alça de Henle mais curta e mais longa. No entanto, essa alça de Henle aqui não chega nem próximo ao que é de um mamífero, evitando aí a produção de um cristal dentro da passagem nefrônica. No caso dos mamíferos, a gente já vê aqui a alça de Henle bem desenvolvida. O rato canguru do deserto é o animal que tem a maior alça de Henle dentre os animais. E aí sim, a produção de uma urina muito, muito concentrada. É uma urina que tem como produto nitrogenado a ureia. Portanto, dá para eu concentrar bastante aqui a urina através desse processo de contracorrente lá na região de alça de Henle. E para finalizar, a gente faz uma comparação aqui, né, da escala filogenética, desde um protocordado, passando por vários tipos de peixes cartilaginosos e ossos aqui. Nessa representação, o teleósteo marinho aparece até sem a cápsula e o glomérulo, né, enquanto que o dulcícola tem um glomérulo grandão. Vejam que eles não têm alça de Henle, nem os anfíbios têm alça de Henle, répteis também não têm, aves apresentam uma alça de Henle menor, mamíferos apresentam uma alça de Henle maior. Então, a quantidade de urina concentrada nessas duas últimas aqui, aves e mamíferos, é bastante significativa, né? A urina é bastante concentrada nesses organismos. Enquanto que os outros utilizam vários outros recursos. Então, tem glândula de sal, tem possibilidade de acúmulo de sal de outras maneiras que podem favorecer o animal habitar diversos ambientes no nosso planeta.